Olá pessoal, questão do livro do Halliday, Fundamentos de Física. Ela fala pra gente que um caixote está sendo empurrado subindo uma rampa com velocidade constante. E ele quer que a gente calcule o módulo da força horizontal que está sendo feita nesse bloco, nesse caixote, e o módulo da força que a rampa exerce no caixote nesse movimento. Então pessoal, primeiramente, seria interessante a gente colocar todas as forças que esse caixote está sofrendo. Como as dimensões desse caixote não foram citadas, né, a gente pode considerar que as dimensões dele para essa questão são desprezíveis e tratar esse caixote como sendo um ponto material. Ele sendo um ponto material, nós podemos colocar todas as forças que estão presentes nele em um único ponto, em uma única região. Então aqui eu vou considerar que o caixote é esse pontinho e vou colocar todas as forças que atuam sobre ele. Nós temos a força F, que está na horizontal. Essa força F, por ela ser horizontal, ela é paralela à base aqui do plano inclinado. E por conta disso, se o plano inclinado tem uma inclinação de 30 graus, a força F vai estar formando com essa rampa 30 graus também, um ângulo de 30 graus. Outra força que vai estar presente vai ser a força peso ou força gravitacional. Ela vai estar atuando no caixote porque ele tem massa e a direção e sentido é sempre a mesma direção e sentido da gravidade. Então a gente tem aqui a força peso ou força gravitacional na vertical e para baixo. Agora, quando o bloco ele vai ser apoiado nesse plano inclinado, nessa rampa, na hora que a gente vai colocar ele em cima da rampa, o caixote faz uma força de contato aqui com o plano, relando no plano aqui, empurrando ele nesse sentido, e como reação o plano inclinado devolve no caixote uma força no sentido contrário. Essa força seria uma força de contato que a gente chama de força normal, que é o que a questão está perguntando no item B. A força que a rampa exerce no caixote. Na verdade, essa já vai ser a resposta, a normal vai ser a resposta do item B, porque ele fala para a gente que é uma rampa sem atrito. Então a única força trocada entre o caixote e a rampa vai ser a força normal, não vai existir a força de atrito também, tentando contrariar o escorregamento do caixote. Bom, essas seriam as três forças presentes no exercício, porém essas forças estão aqui em direções diferentes, né? A gente não consegue avaliar, analisar esses vetores inicialmente porque cada um está apontando para um lado. Então, para a gente conseguir analisar e comparar uma força com a outra, vai ser necessário a gente decompor esses vetores, alguns vetores. E para decompor, primeiramente, eu preciso pensar na direção aonde ocorre o movimento do caixote. A direção aonde o caixote se movimenta é a direção aqui do plano inclinado. Então eu estou traçando um eixo na direção do movimento do caixote, que seria um eixo X, e vou traçar um outro eixo perpendicular a essa direção do movimento do caixote, que seria o eixo Y. Então esses dois eixos aqui, obrigatoriamente, formam 90 graus. Lembrando que a força normal, essa força de contato do bloco com a superfície, sempre vai também formar 90 graus com a superfície. Bom, agora nós percebemos que a força normal ela está totalmente no eixo Y, porém a força F e a força peso não está nem no eixo Y e nem no eixo X. Então são essas duas forças que nós devemos decompor para conseguir fazer as comparações e chegar nas respostas que o exercício quer. Então, começando primeiro na força peso. A força peso,
primeiro pensando na inclinação dela em relação aos eixos, a força-peso, como ela está na vertical, se nós prolongássemos ela aqui até a base do plano inclinado, nós teríamos aqui um ângulo reto, formando nesse pedaço aqui um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, a soma dos ângulos tem que dar 90. Se eu sei que aqui é 30, aqui teria que ser 60 graus. Mas como tudo isso daqui é 90, se eu tenho 60 graus aqui, aqui só pode ser 30 graus também. Então aqui esse ângulo é sempre o mesmo ângulo da inclinação do plano inclinado. Deixa eu melhorar aqui, deixa eu apagar esse monte de riscos. Então esse ângulo que a força-peso forma com o eixo Y é o mesmo ângulo do plano inclinado, 30 graus. Então, agora eu vou fazer a decomposição da força-peso. Eu venho no final da força-peso, traço aqui um pontilhadinho em linha reta até o eixo Y. Tenho aqui a componente vertical da força-peso, que seria o PY. E faço a mesma coisa até o eixo X. Pontilhadinho aqui em linha reta, buscando formar 90 graus com o eixo X. Tenho aqui a componente PX, a projeção da força-peso no eixo X. Faço o mesmo com a força F. Venho no final da força F, pontilhadinho até o eixo Y. Tenho aqui a componente FY. E pensando até o eixo X, tenho a componente FX. Bom, então nós fizemos já as decomposições. Agora a gente consegue olhar melhor para cada eixo e comparar uma força com a outra, sabendo o tipo de movimento que acontece. Isso daqui é crucial para a gente conseguir desenvolver a questão. Ele fala que o bloco, ele sobe, o caixote, ele sobe a rampa com uma velocidade constante. Se ele está subindo com velocidade constante, a velocidade não está variando o seu valor, ou seja, ele não tem aceleração. A aceleração do bloco é nula. E pela segunda lei de Newton, força resultante é o produto massa vezes aceleração. Se a aceleração é zero, a força resultante que atua nesse caixote é zero também. E qual é a consequência disso? As forças em cada eixo, elas necessariamente precisam se anular. A resultante, quando a gente fala força resultante, é o efeito produzido por todas as forças que aparecem na questão. Então, elas precisam, forças que estão em sentidos opostos, precisam se anular para que a resultante dê zero. Começando então, ele está perguntando o módulo da força F. Para a gente descobrir o módulo da força F, a gente precisaria primeiro analisar o que ocorre no eixo X. No eixo X, nós sabemos que a resultante tem que dar zero, na verdade em qualquer eixo, porque a velocidade dele é constante. Então, se no eixo X a resultante é zero, forças opostas precisam ter a mesma intensidade. Então, o Px, ou melhor, a força Fx, tem que ser igual à componente Px. Agora, quanto que vale o Fx e o Px, né? A força Fx, nós poderíamos pensar da seguinte forma. Ela veio da força F, ela veio aqui, a força que originou o Fx foi a força F. Então, eu coloco a força que originou a componente Fx e percebo que entre o Fx existe um ângulo de 30 graus, o ângulo que foi dado no enunciado. Então, entre o Fx e o F, eles estão com o ângulo, as forças estão com o ângulo, e por estarem com o ângulo, eu coloco cosseno desse ângulo, com o ângulo cosseno. Pessoal, eu fiz um vidinho, tem uma playlist com o nome Vetores, e eu fiz um vídeo sobre decomposição e eu explico, né, o porquê do com o ângulo e sem o ângulo.
A gente monta um triângulo retângulo e a gente vê certinho o motivo de aparecer com ângulo, sem ângulo. Aqui no canal também tem outros vídeos de plano inclinado que também eu explico esse detalhe do com ângulo e sem o ângulo. Então fx está com ângulo cosseno, sem o ângulo seria seno, né? No caso aqui é o que acontece com o px. O px ele veio, a força que originou a componente px foi a força peso, coloco ela aqui, e entre a força peso e a componente px, eles estão sem o ângulo, então eu coloco vezes o seno de 30. Então, abrindo, nós queremos aqui a força F, esse cosseno de 30 eu vou passar para o outro lado dividindo, abrindo a força peso vai ser m vezes g, seno de 30 pelo cosseno de 30. A massa do caixote é 100 kg, que ele dá no enunciado. E como a gente está no livro do Halliday, né, a gravidade que ele utiliza nos exercícios é 9,8. E seno sobre cosseno vai dar tangente de 30. Fazendo essa conta, pessoal, numa calculadora científica, né, usando o valor exato ali, o valor mais próximo ali da tangente de 30, nós vamos ter aqui que a força F é aproximadamente 566 newtons. 566 newtons o valor dessa força fazendo essa multiplicação. Então essa daqui já seria a resposta do item A. Para o item B, que seria, ele quer que a gente encontre o valor da normal, que é a força que a rampa exerce sobre o caixote. Nós precisamos agora analisar o que ocorre no eixo Y. A normal está no eixo Y, então a análise desse eixo já vai ser suficiente para descobrir o seu valor. Como a resultante é zero, as forças aqui no eixo Y também precisam se cancelar. A força que está apontando para cima precisa anular o efeito dessas duas forças que estão para baixo, Fy e Py. Então eu vou escrever que o valor da normal tem que ser igual à soma do valor da componente Py com a componente Fy. Abrindo as formulinhas do Py e do Fy, a força Py, a componente Py veio da força peso, coloco a força da onde ela veio, peso, multiplicando aqui se ela está com o ângulo ou sem o ângulo. Entre a força peso e o Py existe o ângulo, elas estão com o ângulo, então eu coloco cosseno de 30, mais a Fy, ela veio da força original que era a força F, coloco aqui a força F, multiplicando se ela está com ângulo ou sem, olhando no desenho, entre a força F e o Fy, elas estão sem o ângulo, sem eu vou colocar seno de 30. Agora eu abro a formulinha da força peso, massa vezes gravidade, vezes o cosseno de 30. A força F nós descobrimos, 566, vezes o seno de 30 graus. Então, substituindo os valores aqui da massa valendo 100, gravidade 9,8, vezes o cosseno de 30, mais 566, só vou repetir aqui, vezes o seno de 30. Pegando uma calculadora científica, fazendo esse produto, nós vamos ter aqui aproximadamente 848,7 para essa primeira conta, mais 566 vezes o seno de 30 vezes meio daria 283. E esse resultado eu vou trazer aqui para cima. Esse resultado vai dar 1.131,7 newtons, aproximadamente, né? O valor da força normal, o valor que a rampa exerce no bloco.
Nós poderíamos também colocar essa resposta em notação científica, aproximadamente 1,13, andando 3 casinhas para a esquerda, vezes 10 elevado a 3 newtons. Beleza, pessoal? Espero ter conseguido ajudar vocês. Para quem foi útil esse exercício, puder dar um like nessa questão, se inscrever no canal, eu ficaria bem agradecido. Beleza, pessoal? Um abraço aí a todos.